Oi! Hoje na nossa aula de História, nós iremos fazer as correções das atividades e também iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, junto com a Pro, peguem a apostila de História na página 150. Pronto? Então lá, vamos imaginar o futuro. Lembra que nós então conversamos sobre o que vocês querem para o futuro de vocês e a Pro explicou o conteúdo e muito mais, ok? Então vamos para a correção número 1. Após a leitura do trecho da canção Aquarela, imagine como será o seu futuro. Letra A. Onde você estará morando daqui 20 anos? Então, galerinha, essas questões da página 150 são todas questões com respostas pessoais, ok? Então a Pro não tem como corrigir uma aqui, dar uma, porque é a opinião de vocês, é o futuro de cada um, o que cada um vai ser, ok? Então quando retornarmos, a Pro vai corrigir um por um ali, ok? Na página 151, era uma proposta para vocês fazerem uma pesquisa sobre o município, tá? Então, a pesquisa tem todas as orientações também, passo a passo, como ela deve ser feita. Então, vocês guardem aí a pesquisa, né, que a Pro pediu para vocês fazerem uma folha à parte, que a Pro também vai corrigir pesquisa por pesquisa, então, em sala de aula, quando retornarmos. Então, vamos dar continuidade? Vamos lá, capítulo 4. Página 152. Todos comprou? Então, o título desse capítulo é A Descoberta do Mundo. Vamos lá. Então, junto, vamos fazer então a leitura na página 170. Prontinho? Vamos lá. Perigos do mar. Então, veja o mapa criado por William Jason Blum, publicado em 1630. Então, aqui tem uma imagem, né, do mapa criado por ele em 1630. Então, ó, há tempos, hein? Nesse período, as viagens em torno da África eram comuns, pois os europeus buscavam especiarias. Lembra o que é especiarias? Então, os africanos, então, eram o quê? Em torno da África. Então, na África que existiam essas especiarias. Eram hoje, né, a gente chama, então, de temperos, né? Que é a pimenta, o sal. Então, isso que eles iam em busca. Lembra que a Pro até numa aula explicou que o sal que valia muito, então era a moeda, né, de antigamente, porque tinha um valor muito grande para eles, né? Então, eles faziam essa viagem em busca das especiarias para comercializar em suas grandes feiras. Então, eles iam lá para a África para buscar, para comercializar. Então, para ter dinheiro através da venda das especiarias, ok? Diversos diários de bordo dos navios daquela época retrataram a aparição de sereias e monstros. E os mapas representavam esses seres. Então, se vocês olharem bem ali no mapa, dá para ver, então, algumas imagens. Então, eles retratavam nessa viagem que eles viam que monstros e sereias. O relativo desconhecimento do mar e a literatura a que tinham acesso acabavam, então, contribuindo para o surgimento e a manutenção dessas histórias fantásticas.
Então, como eles não sabiam, né? Não tinham mapa, não tinham todo o conhecimento ali do mar, eles acabavam, então, tendo essas histórias fantásticas aí criadas por eles, ok? Então, gente, os grandes comerciantes europeus, ele tinham interesse em buscar especiarias para comercializar nas feiras, como diz aqui. Então, vocês têm que ver nesse capítulo aqui que os grandes navegadores, eles, além de buscarem, eles tinham o quê? Um grande fruto que imaginário. Imagine eles criarem que pela viagem deles, né? Eles encontraram sereias e os monstros. Então, isso aqui também é um incentivo para vocês. Quando vocês podem criar histórias, quando vocês podem fazer as atividades, terem essa imaginação, onde vocês podem criar o que vocês quiserem, tá? Porque o mundo pode ser criado por vocês. Então, vocês devem estar sempre criando, imaginando coisas além do que existe, ok? Então, especiarias, termo usado para nomear diversos produtos provenientes da Ásia e que tinham um alto valor de venda nas feiras da Europa. Exemplo. Então, alguns exemplos ali de especiarias: o cravo da Índia, noz moscada, gengibre, né? A pimenta, entre outras coisas. Hoje em dia, né, os produtos como café, noz moscada, canela, o anis estrelado são encontrados facilmente aonde? Nos mercados. Imagine, hoje em dia a gente vai lá no mercado e compra todas essas especiarias. E eles faziam essas grandes o quê? Navegações em busca delas. Era muito mais difícil, ok? Na página, então, 155, já tem, então, a proposta de uma atividade que vocês deverão realizar. Ali no número 1, uma pesquisa. Pesquise os países de origem dessas especiarias e pinte no mapa. Então, tem aqui as especiarias e embaixo o mapa que vocês devem pintar depois que vocês fizerem então a pesquisa relativa então a cada especiaria, ok? Então vocês vão lá pesquisar noz moscada. Qual o país de origem da noz moscada? Achou o país? Ah, muito bem. Então vocês vão achar esse país lá no mapa e vão pintar e identificá-lo, colocar o nome ali do país. Baunilha, também a mesma coisa. Vão colocar o país de origem, vão achar no mapa e pintar. Anis estrelado, gengibre e o pau-brasil. Então, vocês vão achar e pintar ali o mapa, os países, ok? Então, essa atividade, então, ele tem como objetivo o quê? Fazer com que vocês saibam os nomes ali dos países e se oriente, se identifique ali no mapa, tá? Então, na página 156 agora. Pronto? Cartógrafos, os artistas dos mapas. Então, nós vamos falar aqui agora sobre mapas, né? A evolução dos mapas. Vocês vão identificar ali os anos de cada um, vão ver que eles são diferenciados, as mudanças que ocorreram. Então, dá para ver, dá para notar muito bem ali em cada mapa que vocês vão observar aqui na página 156 e 157. Então, vamos juntos? Então, o primeiro é o mapa de Eratóstenes, que foi criado em 220 a.C. Dá para ver ali, né? Ó, a reconstituição do mapa criado por Eratóstenes, que teve por base os domínios de Alexandre o Grande. Por isso, abarcava somente territórios dos continentes europeu, africano e asiático. Então, o mapa dele ali abrange somente, né, esses continentes. Logo em seguida, então, temos o mapa de Ptolomeu, 150 depois
depois de Cristo. Ptolomeu foi um cientista grego. Dentre suas contribuições para a história, destaque-se guias geográfico, no qual sistematizou vários conhecimentos relacionados à cartografia. Então, já dá para verificar, então, que ele já teve cores, um modo diferente de ser feito. Então, ele já foi se adaptando ali e criando um novo jeito, então, de fazer o mapa. Seus mapas baseariam-se, então, nos estudos dos grandes cartógrafos e navegadores do século. Qual que é o século ali? O X e o V? 15 e o século 16. Mais de 1000 anos após a criação de seu guia geográfico. Então, na próxima página, nós temos o mundo de Henricus Mertellus. Então, dá para perceber ali que foi criado em 1489, ok? Então, temos ali o Planisfério Português Anônimo, o Cantinho, que foi criado em 1502. Então, esse, no século XV, foi um dos momentos históricos em que mais se produziam mapas. Então, olha, no século XV, então, foi o século onde se produziam mais mapas. Olha a curiosidade, né? Suas informações, contudo, eram confidenciais, uma vez que diversos reinos disputavam as conquistas das rotas marítimas. Acredita-se, então, que Alberto Cantino, um comerciante de Lisboa, era responsável por enviar informações de mapas para o Duque de Ferrara, na Itália. Então, imagine, desconfiaram dele, onde ele estava passando as informações lá para a Itália, enviando mapas com informações sigilosas para o Duque. Imagina, naquela época já estavam, né, fazendo coisa que não deve, passando as informações que não deveriam chegar até ele, e ele fazia. Em 1606, o mapa do mundo de W. Blaine, que é William Blaine, foi um importante cartógrafo holandês. Seu mapa é muito mais rico em detalhes, dá para perceber ali que ele já criou um mapa todo detalhado, né, mais específico, mais cheio de informações. O detalhe dos navios desenhados mostra a atividade mercantil, muito presente em todo o mundo, e identifica as principais rotas marítimas do período. Então, por onde passava ali todos os navios, toda a rota marítima, ele foi detalhando, ele foi colocando todas essas informações em seu mapa, ok? Então, já na página 158, já passou aqui, evolução da tecnologia náutica. Vamos lá, imagine ficar em alto mar sem saber qual direção seguir. Imagine ficar perdido lá em alto mar. Ai, que medo, né? Imagine se a gente vai fazer um passeio e acaba se perdendo, ficando lá em alto mar. Bate aquele desespero, aquele medo de não saber como voltar, para que lado ir, né? Olhar em todas as direções e só enxergar céu e a água. As grandes viagens só foram possíveis devido ao avanço das tecnologias de navegações e do desenvolvimento da cartografia. Então, cada vez que a cartografia, que foi o surgimento dos mapas, né, a evolução dos mapas, ela foi cada vez melhorando, então a viagem foi ficando mais fácil, né? Para se orientar no meio do oceano, os navegadores daquele período utilizavam importantes instrumentos de navegação, como a bússola, a balestilha, o quadrante e o astrolábio. Então, esses eram os instrumentos que eles utilizavam, então, em suas navegações. Com esses itens, era possível traçar rotas e se manter em um trajeto definido, sem se perder no oceano. Então, ele já tinha uma rota, né?
já sabiam para onde iam, e com esses instrumentos era muito mais fácil, então, deles identificarem, deles se orientarem ali no mar, né? Então, o número 1, da página 158, é para vocês também fazerem uma pesquisa sobre esses instrumentos ali da tecnologia náutica. Então, vocês vão ver ali o instrumento e vão pesquisar a utilidade dele, ok? Por exemplo, a balestilha, qual que é a utilidade, para que ela serve, para que é utilizado, a agulha de marear, o quadrante, o astrolábio e o prumo de mão. Então, esses instrumentos que vocês devem fazer uma pesquisa, ok? Continuando a explicação, página 159. Sim, a Terra é redonda. Será que a Terra é redonda? Vamos ver? Por muito tempo, navegadores se recusavam, então, a afastar-se das costas conhecidas, pois tinham medo de ser atacados por monstros marinhos e temiam cair em um penhasco, pois acreditavam que a Terra era o quê? Plana. Isso acabaria no século XV, com as grandes navegações e o maior desenvolvimento dos conhecimentos náuticos. Alguns navegadores passaram a se aventurar cada vez mais e mais longe das costas. E um dos mais famosos a efetuar uma viagem com base na ideia de que a Terra era redonda foi Cristóvão Colombo. Então, ele foi o que deu, então, base a essa teoria que a Terra é redonda, porque ele fez muitas navegações, né? A partir dessa premissa, Cristóvão Colombo embarcou rumo às Índias e, após alguns meses de viagem, avistou quais terras? Lembra? Acreditando estar nas Índias, ele chamou de índios os homens e as mulheres que habitavam na região. Então, ele acreditou que estava chegando nas Índias. Então, as pessoas que estavam todo ali naquele território, ele nomeou, ele começou a chamar de índio. Por isso, então, teve o surgimento dos índios, ok? Estabeleceram-se, então, os primeiros contatos entre os europeus e os povos que viviam naquele continente, né? Que foram chamados de índios. Então, tem a imagem ali, se vocês observarem, do Cristóvão Colombo, né? E logo abaixo diz ali, Colombo abasteceu suas embarcações e retornou para a Europa, sempre acreditando que havia chegado às Índias. Imagine, então ele havia acreditado, então, que chegou às Índias, nomeou o povo e tudo mais e retornou para a Europa. Posteriormente, em 1503, Américo Vespúcio refez a rota de Colombo e confirmou que se tratava de um novo continente, o qual, em sua homenagem, recebeu o nome de América, ok? Página 160. Navegando rumo ao desconhecido. O conhecimento sobre os oceanos era muito limitado. Então, era muito difícil, porque eles não tinham tantas informações. Nem hoje em dia, se a gente vai fazer uma viagem, nós temos o quê? Várias informações. É só a gente pesquisar que a gente vai ter informação da onde a gente quiser. Naquela época, né, eles tinham o quê? Informações limitadas. Então, eles tinham poucas informações sobre a rota que eles iriam fazer, ok? Pouquíssimas vezes os navegadores haviam se afastado tanto da costa que conheciam. Até então, haviam navegado próximos a ela, então eles não saíam muito longe. Eles faziam as navegações sim, mas ali por perto. Estabelecendo contato com diversos povos ao longo dessas viagens, quando começaram então a se afastar da costa, porém,
começaram a ver animais que desconheciam e acabavam então relacionando com o que conheciam, tipo os animais europeus, fossem os reais ou aqueles criados pela literatura, né? Onde eles criavam muitas coisas. É por isso que diversos monstros mitológicos apareciam nos mapas, né? Aqueles monstros que eles mesmos criaram. Leiam uma descrição encontrada nos diários de bordo de Duarte Pacheco Pereira. Então, ali tem uma descrição do que eles encontravam nessas viagens. Então, Duarte Pacheco Pereira deixou ali registrado uma informação. Vou deixar para vocês fazerem essa leitura aqui, ok? E logo embaixo tem uma biografia ali de Duarte Pacheco Pereira, uma informação sobre ele. Também façam essa leitura, ok? Dessa página, nós iremos pular para a página 162. Aqui tem informações de como era a caravela na época das navegações. Então, tem a imagem, abram a apostila assim, que vocês vão ver ela por completo. E cada uma das partes dessa caravela tem a informação para que ela serve, como foi criada e muito mais. Então, aqui eu deixo para vocês observarem com calma e verem item por item ali certinho, como ela é, como é chamado, ok? Então, vamos para a página 164. Uma invenção portuguesa. Como nós estamos então trabalhando, conversando sobre caravelas, esse texto aqui é uma continuidade então da caravelas. Vamos lá. As caravelas foram criadas pelos navegadores portugueses. Elas eram desenhadas especialmente para aguentar longas viagens e facilitar o transporte de produtos. Lembra que eu disse então que eles iam para a África em busca das especiarias? Então, as navegações e as caravelas, elas foram criadas para o quê? Para aguentar esses produtos, para aguentar várias coisas, pesos, para aguentar também as navegações que às vezes duravam dias. Então, elas eram muito resistentes. As caravelas também podiam enfrentar guerras. Algumas eram equipadas, então, com canhões. Então, elas estavam aí preparadas para tudo. Se tivessem que enfrentar guerras, enfrentavam, porque já estavam preparados. As velas eram triangulares e colocadas mais altas do que nos outros navios. Isso facilitava as manobras rápidas e melhorava o desempenho no alto mar. Então, tudo ali, todos os itens, elas não eram assim, vamos colocar uma vela para enfeitar o navio. Não, cada item, ela servia para alguma coisa. Era para ter melhora para aquelas embarcações, para caravelas, no caso. Então, se a vela foi inventada, foi para facilitar alguma coisa, tá? Melhorar o desempenho em alto mar. Eram também arredondadas, com a razão, então, principal das viagens era o comércio. Nas caravelas tinha muito mais espaço para carga do que para tripulação. Então, as tripulações, né, como não era para passeio e sim para carga, não tinha muito lugar para as pessoas ali, e sim para trazer as cargas. Com base, então, nessa leitura que eu acabou de fazer, vocês vão responder ali essas três questões ali. Letra A. Qual era o objetivo dessa caravela? Lembra? Acabou de ler ali. Por que elas foram criadas? Qual o objetivo? Por que os navegadores começaram a fazer, né, essas viagens? B. Qual o motivo das velas serem triangulares e mais
altas do que as outras do navio. Por quê? Qual o objetivo? O que facilitava? Por que foi criado assim? C. Qual a principal razão para as viagens nas caravelas? Por que eles faziam viagens, então, nas caravelas? Como se justifica o uso dessas embarcações? Lembra que tinha o que maior, não tinha tanto espaço para tripulação. Por quê? Número 2, página 165. Tinha? Complete a cruzadinha de acordo com as dicas dadas nas alternativas. Então, vocês vão ter ali a cruzadinha e aqui são as dicas para vocês preencherem essa cruzadinha. Letra A. Embarcações cujas velas tinham formato triangular para facilitar as navegações. Quais são essas embarcações que acabou de ler? B. Responsáveis por criar as caravelas. Quem foi, então, os responsáveis? Qual o povo que foi lá e criou as caravelas? C. Produtos buscados. Foi lá no comecinho que eu acabei de explicar a matéria lá. Por que eles iam até a África? Buscar o quê? Ó, produtos buscados na Ásia que possuíam grande valor nos mercados europeus. O que eles iam buscar? Que hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar mercados. O que será? D. Continente de partida das grandes navegações do século XV. Qual é esse continente? Que depois retornaram. Lembra do Cristóvão Colombo, que foi lá, achou que era a Índia e não era. Depois ele retornou para onde? E as grandes navegações foram estimuladas principalmente por esses interesses. Quais eram os interesses? Eles iam lá, buscavam os produtos deles para vender e para ganhar dinheiro, certo? Então, eles tinham fins o quê? F. Área de estudo e de criação dos mapas. Quem cria mapa é o quê? Qual é esse estudo? Tá no começo também ali do capítulo 4. E G. Instrumento utilizado para fixar as embarcações e não deixá-la à deriva. O que será que eles jogam lá para fixar, para que a embarcação não se mova, não saia do lugar? Como que é o nome? Muito fácil também, né? Então, a prova vai deixar essas atividades até a página 165 para serem realizadas, ok? Beijo, fiquem com Deus.